Muito bem. Muito bem. Graças a Deus, mais uma escola bíblica. Louvamos a Deus por poder estar reunidos mais uma vez aqui para estudar um pouco mais da palavra de Deus. A você que está nos acompanhando pelo canal, nos acompanhe com a sua Bíblia e você vai poder aí aprender e compreender também sobre o que nós estamos estudando. Qual é o assunto que nós estamos estudando na nossa EBD? Doutrina das Escrituras. Doutrina das Escrituras. O objetivo desse estudo principal resume-se, ou pode-se dizer, que está dividido em duas perguntas. Uma, o que a Bíblia significa para você? E a outra é, qual a importância dela para sua vida? Para isso, para esse estudo, nós estamos nos baseando a um texto da Palavra de Deus. Salmo 119, 105, que é o nosso texto base para o nosso estudo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem. Fazendo uma breve recapitulação do que nós estamos estudando na nossa escola bíblica, nós já vimos, ou podemos dizer que nós já estudamos 5 pontos a respeito da Bíblia. Vimos que a Bíblia é a verdade. Vimos também que a Bíblia é alimento, nessa parte dela ser a verdade. Vimos ali algumas características. Alimento, que mais? A arma de Deus, a luz, a lâmpada, né? Depois, nós estudamos o segundo ponto. O segundo ponto é, a Bíblia é a palavra de Deus. Terceiro ponto, a Bíblia é o padrão de Deus, é um modelo a ser seguido. Estudamos também no quarto ponto que a Bíblia é a lei de Deus. E no último, nós estudamos que a Bíblia é o centro da união cristã. No centro da união cristã, nós vimos 6 pontos importantes. Nós vimos que a palavra de Deus, ela é o centro de tudo desde o princípio. Segundo, nós vimos que a lei de Deus foi o centro também do povo de Israel. Nós vimos lá quando Josué é colocado como líder do povo, então Deus fala, tome cuidado de observar e de guardar tudo que está no livro dessa lei. Terceiro, vimos que a palavra de Deus era e foi também o centro da igreja primitiva. Nós vimos lá que a igreja permanecia na doutrina dos Salmo 2:42, e permanecia a igreja na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos foi passada por quem? Pelo próprio Jesus. Jesus ensinou os apóstolos e os apóstolos passaram para a igreja. Vimos também que a palavra de Deus deve ser o centro da pregação. Toda a pregação, toda a mensagem, todo o ensino de um pregador, professor de escola bíblica, um evangelista, seja lá o que for, ele tem que ter como centro a palavra de Deus. E por último, vimos que a palavra de Deus, por ser o centro da vida do crente e da igreja, por último não, penúltimo, né? A Bíblia deve ser abundante. Não basta eu crer em Deus, simplesmente, eu acredito em Deus, mas a Bíblia não é abundante no meu falar, no meu agir, no meu ser,
ou no agir, no ser e no praticar da igreja, então ela está errada. E por último, tudo que é ensinado e praticado pelo crente comum e pela igreja deve ser de acordo com a palavra de Deus. Hoje, porém, nós vamos entrar em um assunto, nós podemos ver assim, que esses pontos nós estamos estudando na Bíblia, nós estamos vendo aí como é costume dizer da doutrina de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, nós costumamos falar atributos. Então nós estamos vendo aí alguns atributos da palavra de Deus. Então um outro atributo, e é o qual nós vamos estudar hoje, é que a Bíblia é eterna. Amém? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Graças te damos pela tua paz, pelo teu amor, pela tua graça. Graças te damos pelo privilégio de poder estudar mais sobre a tua palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos abra a mente, nosso coração, e nos capacite, Senhor, a compreender a tua palavra. E ajuda-nos, dá-nos entendimento para conhecer cada vez mais da tua Sagrada Escritura e possamos, assim, aplicá-la em nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Bom, a Bíblia, ou a palavra de Deus, é eterna. Vamos começar o estudo de hoje com uma pergunta. Quem é a palavra de Deus? Para a gente poder compreender sobre a eternidade da Bíblia, nós precisamos primeiro saber quem é a palavra de Deus. E essa resposta a essa pergunta está muito bem clara e muito bem respondida na Bíblia. E está em João. Vamos abrir no Evangelho de João. Estamos estudando aí sobre a sequência dos livros também. Então, no Novo Testamento começa em Mateus. Depois vem o quê? Marcos. Depois Lucas e João. Então, João, capítulo 1. Nós vamos ver quem é a palavra de Deus. A partir do versículo 1. João 1, a partir do versículo 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, olha só, que verbo é esse? Aquele verbo do versículo 1. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou: Este era aquele de quem eu dizia: a quem vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Agora lá, versículo 34, aí no mesmo capítulo. João ainda continua: E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus. Ele, no princípio, era o Verbo, olha só. E o Verbo se fez
carne. Quem se fez carne? Jesus. Jesus deixou o seu lar na glória e se tornou homem. Se tornou carne e osso. Era o verbo de Deus, a palavra de Deus. Algumas traduções da Bíblia traz o versículo 1 do capítulo 1 de João, no princípio era a palavra. No princípio era o verbo de Deus. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. Então Jesus estava na eternidade. Então Jesus é a palavra de Deus. E nós podemos ver uma coisa. Vamos lá, uma outra pergunta. Como que Cristo é representado? Ou seja, como é que Jesus, ou o que é Jesus no meio de nós hoje? A Bíblia. Exatamente. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a representação de Jesus em nosso meio, hoje. Tem gente que não lê a Bíblia. Tem gente que passa a semana inteira com a Bíblia lá no cantinho da estante. É a mesma coisa que falar, Jesus, fica aí no seu cantinho, tá? Eu vou viver minha vida. Muitas vezes nós passamos com o nosso telefone na mão, do lado ali da Bíblia, fazemos todas as nossas coisas, mas a gente nunca fala com Jesus. Nunca ouve o que Jesus tem para nos dizer. Isso simbolicamente. Amém? Então vamos lá. Onde é que a Bíblia diz que Jesus está no meio da gente, sendo representado pela Bíblia? Mateus, capítulo 1, vamos lá. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 1, 23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é... O que está escrito aí? Deus conosco. Deus conosco. Então, podemos dizer que a palavra de Deus, que é a Bíblia, é Jesus, é Emanuel, é Deus conosco. Aqui contém os ensinos de Jesus, aqui contém a palavra de Jesus, aqui tem os consolos de Jesus, o conforto de Jesus, a exortação de Jesus, os ensinos de Jesus, tudo que Jesus tem para a nossa vida está aqui. Você quer ser confortado, você quer ser instruído, você quer conhecer mais de Deus? Ouça o que Jesus tem para dizer para você hoje. Abra sua Bíblia e escute a voz de Cristo. Olha só que coisa interessante. Vamos lá, Mateus 28. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 28, versículo 19 e 20. Olha aí a prova de que a palavra de Deus representa Jesus no nosso meio. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Portanto, ide, Jesus está falando aos seus apóstolos, dando uma ordem para os seus apóstolos, ou seja, dando uma ordem para a igreja. Alguns, na doutrina da igreja, colocam como as ordenanças da igreja como duas, mas, na verdade, são três. Quais são as duas que geralmente são ditas? Batismo e ceia. E há uma terceira ordenança. Essa terceira ordenança está exatamente aqui, que é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a terceira ordenança dada à igreja. A igreja que não pratica a ordenança da pregação do Evangelho e de fazer discípulos, ela está em desobediência à palavra de Deus. Ela está desobedecendo a ordenança que Cristo deixou para ela. Mas continuando. Versículo 20, olha só o que Jesus diz. Além de
fazer discípulos, batizar eles, vocês devem ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, a palavra de Cristo está conosco todos os dias. Olha só, no Velho Testamento, preste bem atenção, porque depois nós teremos as perguntinhas. Guarde bem as informações que a gente vai dar aqui agora. No Velho Testamento, quando um profeta ia transmitir a palavra de Deus para o povo, como é que ele falava? A palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Ou, assim diz o Senhor. Eis que vai acontecer isso, isso. Eis que vocês estão errados, assim, eis que isso aqui. Assim diz o Senhor. É assim que os profetas falavam no Velho Testamento. E no Novo Testamento, vem Jesus, e Jesus falava como? Em verdade vos digo. Ou seja, porque ele é a palavra. Os profetas falam assim, ó, assim diz o Senhor, Deus falou, Deus disse assim. Jesus vem e fala, eu sou Deus. Eu sou a palavra de Deus. Eu digo isso. Eu venho e falo isso. Em verdade, vocês têm que amar uns aos outros. Então, a própria palavra de Deus, personificada, encarnada em corpo humano, falando para os homens. Nós podemos ver também que há algumas comparações que nós podemos fazer referente à eternidade da palavra de Deus. Essas comparações são 3 comparações. Primeira comparação, a comparação da palavra de Deus com a natureza. Onde nós podemos ver isso? Isaías, capítulo 40, versículo 8. Vamos lá. Isaías. Abre lá em Isaías. Antes de Jeremias. Isaías 40. Versículo 8. Diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Não é um ano só? Não são 2 meses? É eternamente. Ou seja, aqui o profeta está fazendo a comparação da palavra de Deus com a natureza. Uma árvore nasce, cresce, dá frutos, seca a flor, seca a folha, cai o galho, cai a árvore, morre a árvore, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Segunda comparação, a palavra de Deus ela é eterna em comparação com a história. Por mais que possamos falar assim, nossa, mas a história é antiga, né? Alguns historiadores e cientistas tentam estender a história o mais para trás possível. Lá, porque não sei o que, quantos mil anos, porque não sei quantos, não sei o que, é a era tal, é o período tal, é o período neolítico e pré-histórico e sei o que mais, coisa e tal. Né? É ou não é? Isso tudo se vê na escola, né? Quem está estudando sabe muito bem disso, né? Temos aí alguns, né, que estão na escola e amam essas coisas, né? Mas pronto, brincadeira da parte, a Bíblia ainda é mais eterna, a palavra de Deus é mais eterna do que a própria história. Salmo 119, 160, vamos lá ver. Salmo 119, 160. Diz assim: a tua palavra
é a verdade, desde o princípio, e cada um dos seus juízos, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Então, desde o princípio. Se a gente voltar lá para o Evangelho de João, quando nós lemos, nós vimos o quê? Que no princípio era o quê? O verbo. Ou seja, aí nós vimos que quando tudo começou por meio de quem? Por meio do verbo. Ou seja, então Jesus já era antes do começo da história. Então o salmista aqui está querendo dizer, quando começou a história só começou porque Jesus já existia. Porque a palavra de Deus já existia. E se Deus é eterno, a palavra de Deus também é eterna. Terceira comparação. Com o universo. A palavra de Deus é eterna em comparação com o universo. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Vamos lá. Mateus, vamos voltar lá para Mateus 24, versículo 35. Olha só o que Jesus diz aí, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus está falando, o fim do mundo vai chegar. O mundo vai acabar um dia. Tudo vai ser destruído. Porém, as minhas palavras não passarão. Então a Bíblia, ela é eterna. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus sendo eterna, ela trabalha no tempo. Olha que coisa interessante. Mesmo ela sendo eterna, ela trabalha no tempo. No tempo, que tempo? No tempo do homem. Em que o homem vive. Em que o universo existe. Em que a natureza ainda está viva. Em que a história humana ainda está sendo escrita pelo homem. Apesar da história humana já esteja escrita por Deus. E a palavra de Deus, ela age no tempo para quê? Para salvar quem? Quem está salvo? Os pecadores. Onde nós podemos ver isso? 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá, no finalzinho lá da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 25. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda quando? Antes do quê? Da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, o que aconteceu? Credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Continuando, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós vos foi evangelizada.
Então a palavra de Deus, que é eterna, ela age no tempo presente humano, segundo o tempo e o propósito de Deus para salvar os pecadores. Amém? Continuando. A palavra de Deus, sendo eterna, ela testifica no céu. Ao passo que a palavra de Deus, ou que Cristo, é representado no meio de nós pela Bíblia, Cristo, a palavra de Deus, o verbo de Deus, ela está aonde? No céu. Testificando no céu. Onde nós podemos ver isso? 1 João, aí pertinho de 1 Pedro. Um pouquinho mais para frente. 1 João 5, 7. 1 João 5, 7. Diz o quê? Porque 3 são os que testificam onde? No céu. No céu. Olha só o que está escrito aí. Quem é o primeiro? Pai. O Pai. O segundo? Palavra. A palavra. E depois, o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, a palavra de Deus está junto a Deus e ao Espírito Santo, testificando no céu. Último ponto. A palavra de Deus sendo eterna, ela pode, não só pode, como ela também exerce todo o poder e autoridade. É o único livro de lei imutável. É o único livro de lei que não se pode ser desfeito. E é o único que tem todo o poder, toda a soberania para ser executado em todo o universo, sobre toda a criatura. Onde nós podemos ver isso? Apocalipse, capítulo 19. Um pouquinho mais para frente aí de novo. Apocalipse 19. Vamos ver aí a partir do versículo 11. Apocalipse 19. A partir do versículo 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como uma chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é o quê? A Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda, o quê? Espada. Uma aguda espada. Olha que coisa interessante. O que nós aprendemos? Que a palavra de Deus é como o quê? Espada. Uma espada. Uma espada de 2 Gumes. gumes. 2 gumes, não legumes. Ok? Continuando. Para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem que é o nosso Rei dos Reis? Jesus. Quem que é o Senhor dos Senhores? Jesus. Quem que é esse cavaleiro montado em cima desse cavalo? Jesus. Qual que é o nome dele? Versículo 13. Palavra de Deus. A palavra de Deus. Quem que é a palavra de Deus? Jesus. Jesus. Jesus é eterno. E a palavra de Deus é o quê? Eterna também.
A palavra de Deus, sendo aqui, executa todo o seu poder e autoridade, vendo ela dessa forma, de que forma você recebe a palavra de Deus hoje? Para pensar um pouco. De que maneira você recebe a palavra de Deus hoje na sua vida? Para a salvação ou para a condenação? Então hoje eu quero encerrar a nossa aula com essa pergunta. Para você meditar. De que forma você tem recebido a palavra de Deus? De que forma você recebe a palavra de Deus ou a mensagem de Deus hoje? Para a salvação ou para a sua condenação? Amém? Vamos para a nossa perguntinha. Então vamos para as nossas perguntinhas. Primeira pergunta. Quais são os 3 tipos de leis? Vamos lá. Quais são os 3 tipos de leis? Lei dos homens. Lei dos homens. Lei da natureza. Lei da natureza. Lei de Deus. Lei de Deus. Aí eu pedi para colocar alguns exemplos, né? Cada um de vocês põe aí, colocou aí um exemplo, né? Então, por exemplo, lei dos homens tem o quê? Semáforo. O semáforo. A lei da natureza tem o quê? Dia e noite. O dia e noite, ou cadeia alimentar, né? Ou o arco-íris, para quem colocou o arco-íris, faz parte da lei da natureza. Muito bem. E lei de Deus? Não matarás, não roubarás. Amarás o Senhor Deus com todo o teu coração. Amarás o teu Deus com todo o teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Segundo, como a palavra de Deus era apresentada pelos profetas no Velho Testamento? Como? Assim o quê? Diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Muito bem. Como que a palavra de Deus era apresentada no Novo Testamento? Em verdade? Vos digo. Em verdade te digo. Muito bem. Por que é apresentada dessa forma? Porque é Jesus falando. Que era Jesus falando. Jesus é a própria palavra de Deus. E é eterno. Muito bem. Quarto, de acordo com Atos 2,42, em que a igreja primitiva permanecia? Em que? Na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Muito bem. A doutrina dos apóstolos foi ensinada por quem? Os apóstolos. Por Jesus, aos apóstolos. Certo? Muito bem. Podemos falar, né? A doutrina dos apóstolos foi ensinada pelos apóstolos para a igreja. Muito bem. Obrigada. A palavra de Deus ela é eterna em comparação a 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Natureza. Que mais? O quê? História e universo. Essas 3 coisas terão ou têm o seu início. Tiveram o seu início e terão o seu fim. A palavra de Deus é o quê? Eterna. Não tem começo e nem fim. E por último, eu pedi para citar aí 4 livros de cada categoria. Todo mundo já respondeu, porém nós vamos lembrar. As 4 categorias do Velho Testamento são quais? Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Depois, os históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Esdras, 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e só. E agora os poéticos. Jó, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Muito bem, já estamos quase no final da primeira parte da Bíblia. Quantas partes que a Bíblia tem? Duas. Quais são essas duas partes? Velho e Novo Testamento. Muito bem. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais uma aula. Obrigado por poder aprender mais sobre a Tua Palavra. Pedimos Tua orientação e que o Senhor esteja nos preparando para a próxima aula. Abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Abençoe, Senhor, para que possamos poder crescer mais em Ti, em conhecimento e também na graça. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.